Antes de nós adentrarmos na nossa meditação dessa noite, curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, pedindo pela sua graça, pela sua misericórdia, agradecendo pela vida de todos os irmãos que puderam contribuir com seus dízimos, com suas ofertas. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, o Senhor tem nos dado saúde, nos dado força, e o Senhor tem revigorado também as nossas forças espiritualmente, ó Pai, de forma que nos achegamos aqui na Tua casa nesse momento, ó Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem abençoado a todos nós, de forma que podemos cooperar também com a manutenção do Teu trabalho aqui nesse local, em outros lugares onde nós estamos pregando o Evangelho, ó Deus. Que o Senhor abençoe a cada pessoa que pôde contribuir, com seus dízimos, com suas ofertas, que o Senhor abençoe aquelas pessoas que não puderam também, pois muitas vezes estão desempregadas, com alguma dificuldade, mas o Senhor sabe do coração de cada um, e nós pedimos que a Tua graça, a Tua misericórdia seja sobre todos, ó Deus. Fala conosco através da Tua palavra nesse momento, através do Teu servo, apesar do Teu servo, mas principalmente com a Tua presença poderosa aqui junto de nós. É em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Nós vamos dar continuidade à sequência de mensagens. Nesse primeiro mês do ano, falando de algumas coisas que a gente deve dar prioridade. E hoje nós vamos falar primeiro Jesus. E nós vamos fazer a leitura de dois textos. Primeiro, de Colossenses 1, 15 a 20, e depois um texto de Colossenses 2. Ele é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Um segundo texto que fala: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nesse mundo cheio de informação, onde trabalha-se muitas vezes a gente para refletir e descobre que a gente está entrando num círculo vicioso, né, de trabalho, e muitas coisas importantes acabam ficando onde? De lado. E a gente começa a ter dificuldade em saber qual que é o foco principal da nossa vida, ou qual é o foco das coisas importantes da nossa vida. E eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu diversas vezes, eu fazer toda uma agenda, toda uma programação, né, para o meu dia, para a minha semana, para o meu mês, e quando eu olho para a minha agenda, eu percebo que eu não consegui. Não deu certo, eu programei tudo, minuto a minuto, hora a hora, e não deu certo, não funcionou. Porque algumas coisas foram entrando no meio e eu tive que dar conta dessas coisas também. Então, hoje, está muito difícil a gente manter o foco. Tem tantas coisas que ficam tentando roubar a nossa atenção, disputando a nossa atenção. Um caso desse é quando você vai para o computador, você tem que fazer uma coisa.
Só que você acaba entrando em várias coisas ao mesmo tempo e você não faz essa uma coisa que você precisa fazer. E fora isso, né, as ligações, alguém chega, você vai dar atenção a essa pessoa, você sempre está sendo, né, direcionado para um lado, para o outro, para você sair fora do seu foco, daquilo que seria o mais importante de você estar fazendo naquele momento. E olhando para a palavra de Deus, principalmente nesse texto que nós lemos agora, nós devemos fazer uma pergunta. Se Jesus é o enviado de Deus para salvar o mundo, como que nós podemos dar prioridade a Ele? Se Jesus é o enviado de Deus para salvar o mundo, como dar prioridade a Jesus? E nós vamos meditar então nesse texto e descobrir como que a gente consegue dar essa prioridade, como que a gente consegue manter o foco em Jesus. Primeiro, Jesus, ele é a fonte e sustentador da vida, o Senhor de tudo. Nós vamos ler mais novamente o versículo, diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, agora você pode ler comigo. Quem? O Senhor. Continue a viver nele. Fazendo o quê? Enraizados em Jesus. Nós vemos que pessoas receberam a Cristo Jesus na igreja de Colossos. Mas quem é esse Jesus? Quem que é esse Jesus? Aí Colossenses 1, 15 a 17 vai responder. Também nós já lemos, vamos ler novamente. Ele é a imagem de Deus, invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então, é esse o Jesus a quem aquelas pessoas estavam se convertendo, que estavam recebendo. Era esse Jesus. E esse Jesus é aquele que fez tudo existir, que deu vida a todas as coisas, aos seres humanos, aos animais, aos vegetais, ou qualquer outros organismos aí. Ele não somente criou, mas diz o texto que ele sustenta a vida de tudo que ele fez. É Deus que mantém todo esse mundo de pé, todo esse mundo funcionando, né? Toda a vida nesse mundo. É nesse Jesus, criador e sustentador da vida, que diz a parte do versículo 7, em quem eles deveriam estar o quê? Enraizados. É nesse Jesus que eles deveriam estar enraizados. Jesus é a videira verdadeira. Nesse texto, né, quando fala de raiz, está se usando uma linguagem dos vegetais. Né? Quando se fala em raiz, você já lembra do quê? Uma árvore? Quem sabe uma flor? Né? Você lembra de alguma coisa da natureza dos vegetais. E essa linguagem das plantas, ela é uma linguagem bem comum para quem está ouvindo, porque todo mundo ali naquele momento via uma árvore, via uma flor, por exemplo. Então era uma linguagem bem comum, e Jesus já usou essa linguagem antes. Jesus disse que ele é a videira verdadeira. Antes mesmo do apóstolo Paulo falar à igreja de Colossos, Jesus já havia usado essa linguagem da natureza, dizendo, eu sou a videira verdadeira. Aí diz o texto lá, eu sou a videira verdadeira, Jesus falando, o meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês.
Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aí segue o texto. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. João 15, 1-9. Fala da videira verdadeira que é Jesus. Jesus é o nosso Criador e sustentador. Frisando o versículo 5 de João 15, ele diz: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, nada. Isso mesmo, meu irmão, nada. Sem mim, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. E tanto é assim que nós não podemos fazer nada sem Jesus, que nem amar Jesus você pode se ele não amar você primeiro. Diz a palavra de Deus em 1 João 4,19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se você foi até Jesus, é porque Jesus já foi até você. Porque Deus Pai já mandou ele ir até você. E diz a palavra de Deus ainda em outro texto, o seguinte: tudo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Se Deus Pai te deu de presente para Jesus, você vai chegar até Jesus e uma hora ou outra você vai aceitar e você vai entregar a sua vida a Jesus. Você pode ficar batendo cabeça por aí, mas uma hora ou outra você vai chegar diante de Jesus e vai aceitar Ele. Se o Pai o deu. Mas aí ele fala no texto lá da videira verdadeira que o Pai fica muito contente, Deus fica muito contente com nossos frutos. Mas que frutos são esses? A gente acha lá em Gálatas 5, 22-25. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Esses são os frutos que Deus pede que nós tenhamos. Deus fica contente quando nós temos esses frutos. Mas outro fruto que nós temos que dar, estando nós enraizados em Jesus, é alcançar pessoas que ainda não receberam Jesus. A frutificação é também algo relacionado à multiplicação, é o lançar de sementes. Mas para cumprirmos essa missão de dar exemplo de vida, praticando aqui o que a gente citou, dos frutos do Espírito, e chamar outras pessoas para receber Jesus, é preciso entender que Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Colossenses 2:6 diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam a Jesus Cristo, quem? O Senhor. Pode falar junto. O Senhor. Se você não entender que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você vai continuar fazendo aquilo que você bem entende. Usando a linguagem mais dos adolescentes, sabe? Vou fazer o que me dê na telha. Porque você se acha Senhor da sua vida.
Mas o texto está dizendo aqui, se você recebeu a Jesus, Ele é o seu Senhor. Além de Criador e sustentador da vida, Jesus é o dono de tudo que há e é aquele para quem todas as coisas foram feitas, até você. Ele é o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. E quando você fala em Senhor, sempre há o que rodeando o seu Senhor? Ele é Senhor porque ele tem o quê? Servos. Não é isso? Que é uma palavra um pouco mais polida para escravo. Certo? O seu Senhor, ele tem escravos. E interessante que o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, ele se apresenta em muitas das cartas, dizendo assim, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo está dizendo aqui, eu sou escravo de Jesus Cristo. O que ele disser, eu obedeço. O que ele disser para eu fazer, eu obedeço. O servo pode dizer para o seu senhor, olha, o senhor quer que eu faça isso aqui ou aquilo outro, mas eu não vou fazer não. Não vou fazer porque eu não quero, né? O servo pode fazer isso com seu senhor? O que acontece se ele faz isso? Hein? Se ele desobedece ao seu senhor, ele vai sofrer as consequências. Escravo não tem vontade própria. Onde foi parar o nosso eu, os nossos desejos? Ficam para onde? Para trás ou em segundo plano. E aí a gente chega a um outro versículo que fala assim, portanto, que todos nós considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Paulo ainda falando. E um outro versículo, pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Aparece de novo a expressão. E a nós como? Aí ele fala declaradamente, escravos de vocês, por amor de Jesus. Amado, minha amada, eu, pastor Wilson, pastor Edjardo, nós somos escravos de vocês por amor a Cristo. Porque nós não pregamos a nós mesmos, eu não estou pregando aqui a palavra do Danilo. Eu estou pregando aqui a palavra de Deus e Cristo. Tem um outro versículo em Colossenses 1,18 que fala que Jesus é o cabeça do corpo, que é a igreja. Uma segunda coisa, meus amados. Primeiro, Jesus. Ele é o alicerce. Segunda coisa que nós encontramos aqui. Jesus é o alicerce. E edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados. Edificar aqui é um termo da construção civil. Até eu voltar essa imagem aqui, né? Que diz respeito à construção de casas, ou quem sabe outras edificações aí. Então, é uma coisa também popular, porque eles tinham que fazer os alicerces das casas, e era alguma coisa bem familiar a eles também. Então, Jesus usa essa figura do alicerce, da construção, do fundamento. O fundamento é o alicerce. Claro que a gente não tinha toda essa tecnologia de hoje, né? Era outra tecnologia na época. Mas também alguma coisa vem de lá até aqui.
E diz então que nós somos edificados nele. Nele quem? Jesus. Firmados na fé, como foram ensinados. Jesus é a base firme para a construção do quê? O que está sendo construído em Jesus? A fé. Jesus é a base firme e sólida para a construção da nossa fé. Ele é a palavra de Deus encarnada, que veio ao mundo para ensinar de si mesmo e de sua missão. Ele mesmo ensinou aos seus discípulos que ele é a rocha. Ele fala aos seus discípulos: portanto, o que ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra a casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas palavras e não a pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele os ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Mateus 7, 24 a 29. Para ter Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas, nesse novo ano que nós começamos, é necessário aprender das suas palavras, tendo ele como rocha firme para construirmos e fortalecermos a nossa fé. Onde nós temos construído a nossa fé? Onde nós temos procurado fortalecer a nossa fé? Onde que nós temos procurado? Diz a palavra de Deus ainda, um texto em Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a fé vem pelo ouvir a mensagem da palavra de Cristo. Se você se nega a ouvir, como é que vai vir a fé? Se você ouve pouco, como é que se fortalece sua fé? Mas os colossenses, eles estavam sujeitos a edificar a fé deles sobre a areia. Em vez de edificar a fé neles na rocha, que é Jesus, eles estavam sujeitos a edificar a fé deles sobre a areia. E o apóstolo Paulo, por sua vez, como pastor amoroso, cuidadoso, previne contra esses fundamentos frágeis. Ele diz o seguinte: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nesse texto, nós vemos que havia alguma coisa diferente sendo pregada por ali. E o apóstolo Paulo previne eles. E de que eles deveriam olhar para quem? Quem que deveria fundamentar a fé deles? Jesus. Quem que era o único pleno? Jesus. A plenitude da divindade estava sobre Jesus. Era nessa rocha que eles deveriam edificar. Mas havia coisas na época que ele previne. Ele fala de tradições de homens, segundo os rudimentos do mundo, e ele fala também de sutilezas e filosofias da época que existiam. De semelhante modo, devemos ter cuidado com os pensamentos do homem, né, baseados nesse mundo, ao invés de Jesus. Por exemplo, hoje há pessoas com muita visibilidade no meio cristão, né, grandes pregadores aí, que pregam o universalismo cristão, onde o pensamento é de que Deus no final salvará a todos indistintamente. Algo que choca-se
diretamente com o que o próprio Jesus disse e já citamos aqui, que é esse versículo aqui. Todo que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Mas aqui está dizendo que todo mundo vai? Ou todos que o Pai der? O texto já fala por si. Além do próprio texto, da videira verdadeira, ele faz também uma diferenciação. Que se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Veja que se você for tirado de Jesus, você vai secar. E o que acontece com esse ramo? Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, isso faz alusão ao fogo eterno, destinado aos filhos da perdição. É dura essa palavra, né? Essa parte aqui é dura. Bem difícil mesmo. Mas Jesus continua confirmando isso, de que o universalismo não existe. Ele diz o seguinte, Jesus dizendo, ele disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Aí ele fala, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Então veja que essa ideia, essa filosofia aí do universalismo cai por terra diante das palavras do próprio Jesus. Quem crer será salvo, mas quem não crer, né, já está condenado e vai ser jogado no fogo para queimar. É dura essa palavra, mas é o que Jesus está dizendo. A pregação, meus amados, é para todos. A salvação, como vemos na própria fala de Jesus, é para alguns. Os que tiveram fé e assumiram um compromisso com Jesus, né, que aqui ele chama de batismo. Compromisso assumido com Jesus. O apóstolo Paulo também dá um conselho a Timóteo. Ele faz advertências a ele. Ele diz o seguinte, que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus, pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrindo com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. Isso está em 1 Timóteo 4, 1 a 7. Veja que a ameaça, né, de vender para outro fundamento que não Jesus sempre existiu. Para Jesus estar ocupando o primeiro lugar em nossas vidas, precisamos buscar edificação dele. Não teorias ou fábulas meramente humanas, bem como espíritos enganadores. Tem gente que está dando trela para espírito enganador aí. Tem gente que está dando trela para isso. Uma definição de fé conhecida diz que ela é a certeza das coisas que não se veem. A convicção daquilo que ainda se espera. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, mas não somente isso. O próprio Deus é quem nos dá a fé. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de
Vocês, não vem de mim, não vem de vocês. Isso vem de Deus, é dom de Deus. E no filme intitulado Anjos e Demônios, o ator principal, Tom Hanks, interpretou um estudioso que pesquisava coisas a respeito da fé. Mas ele mesmo não acreditava. Estava sempre pesquisando coisas históricas da fé, mas ele não cria. E num dado momento do filme ele precisa trocar de roupa, mas ele não tem uma outra roupa. E ele precisa emprestar de um padre, num prédio lá no Vaticano. E ele recebe emprestado essa camisa, só que ela tinha aquele colarinho, né, clerical, um colarinho que fica um quadradinho assim, vocês conhecem? E o padre vira para ele e fala assim: olha, ficou legal você, né? Como se diz, né? A fé se te cai bem também, né? E ele responde uma coisa e eu guardei aquilo, porque eu achei interessante o que ele disse. A fé é um dom, alguns a recebem, outros não. A fé é um dom, alguns a recebem, outros não. Um filme secular sem nenhuma intenção de pregar verdade, mas ele está certo. A fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Você pode ser tentado a explicar por que você crê. Às vezes eu fui tentar pensar, avaliar por que eu creio. Não tem explicação. Deus dá. Deus dá. Alguns recebem, outros não. E se você olhar para a sua vida, para você mesmo, para si mesmo ali, de repente pode pensar o seguinte: como pequena é a minha fé? Nossa, que fé pequenininha eu tenho. Saiba que quem andou perto de Jesus, lado a lado com Jesus, ouvindo diretamente essas palavras que Jesus estava falando, que Jesus estava fazendo, estava vendo seus milagres ali, sabe o que eles disseram? Está lá em Lucas 17:5. Os apóstolos disseram a Jesus, ao Senhor Jesus: aumenta a nossa. Às vezes a gente sente assim, você fé é tão pequenininho. Poxa vida, tal pessoa tem tanta fé, eu quero a fé daquela pessoa. Você quer que Jesus esteja em primeiro lugar na sua vida? Peça que Ele aumente a sua fé. Aprofunde o seu relacionamento com Ele. Em oração, na leitura e no estudo da palavra, na determinação de imitá-lo em suas decisões e ações. No domingo que vem será falado mais sobre a fé. Então não vou esgotar nada de assunto aqui sobre fé. E o outro pessoal vai falar um pouco mais no domingo que vem. Primeiro, Jesus, última coisa. Ele é o pagador de nossos pecados. Aí continua o texto. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Conforme vemos, Jesus é o primeiro que ressuscitou de entre os mortos para a eternidade. Primeiro porque outros também passariam pela morte e também ressuscitariam para a vida. O fato é que o homem foi criado para ser eterno. Nós não fomos criados para morrer. Mas o homem desobedeceu ao seu Criador, ao invés de cuidar de tudo que Deus fez, de aproveitar da presença de Deus, sempre ali com Ele. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram tentados pela sua própria cobiça. Qual era a cobiça de Adão e Eva? Qual foi a cobiça de Adão e Eva?
foi a maçã, que era uma fruta apetitosa, e isso gerou a cobiça deles. A Bíblia não diz que era maçã. Devia ser uma outra fruta, que não maçã. A questão não está na fruta, a questão está na cobiça do seu coração. E a cobiça do homem é ser igual a Deus. O homem não se contentou com todo esse mundo belo que Deus deu a ele para administrar, com todas as condições ali que ele tinha, com a sua presença maravilhosa que ali todo dia fala com eles. O homem quis ser igual a Deus. E assim entrou o pecado no mundo, trazendo a separação entre nós e Deus, e também trazendo um desordem a toda a criação também. Tudo sofre por causa do pecado do homem. Até hoje nós vemos as consequências desse pecado. Pecado é qualquer coisa que desagrade ou vai contra a vontade de Deus. Maltratou o seu irmão, abortou propositalmente uma gravidez, de propósito sem interromper uma gravidez, maltratou o seu irmão, pecado contra Deus. Pois o homem, ele carrega a imagem e semelhança de Deus. Então, se você pecar contra o homem, você está pecando contra Deus. Judiou de animais, criação de Deus, está pecando contra Deus. Desmatou indiscriminadamente por ganância, pecado contra Deus, é criação de Deus. São os céus que proclamam a glória de Deus. Pecado contra Deus. Bebeu todas até o fígado parar de funcionar. Pecado contra o seu próprio corpo, que é pecado também contra Deus, porque o nosso corpo tem que ser o quê? Dentro do Espírito Santo de Deus. Deus mandou cuidar desse mundo. Deus mandou que nós também nos cuidássemos do nosso semelhante. Todo pecado é contra Deus. Diz Tiago 15. Então a cobiça tendo engravidado dá à luz o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Por que eu estou repassando tudo isso? Tem muita gente que de repente ainda não ouviu isso. E a gente tem que falar das boas e das más notícias. O pecado gera morte. A desobediência a Deus gera morte. Mas a morte ela não tem a última palavra, porque diz a palavra de Deus continua a consciência da palavra. Foi do agrado de Deus que por meio dele, de quem? Fala na tela. Jesus. Reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Todos nós deveríamos morrer pendurados numa cruz, por conta dos nossos pecados. Mas Jesus morre em nosso lugar e estabelece então uma ponte do nosso relacionamento com Deus, com o Criador. E essa reconciliação é tão ampla que abarca todas as coisas que ele fez. A paz pelo derramamento do seu sangue na cruz. E aí tem um outro versículo que fala: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que faz essa fonte.
nos liga novamente a Deus. Mas não pode existir paz no mundo se não tivermos paz com Deus, através de Jesus. Se nós não estivermos em paz com Deus através de Jesus, não haverá paz no mundo. A palavra de Deus já diz: o mundo jaz no maligno, já está morto no maligno. Mas Jesus tem o poder, pelo seu sangue, trazer paz a tudo isso, a todas as coisas criadas. Jesus fez uma obra tremenda na cruz e continua a fazê-la em nossas vidas. Em face disso, chegamos à atitude final do homem que coloca em primeiro lugar a Jesus. Colossenses 2:7, transbordando de gratidão. Transbordando de gratidão. Devemos transbordar de gratidão a Jesus. Por isso, primeiro Jesus. Será que nós temos demonstrado a nossa gratidão a Deus? Pelo que Jesus fez, pelo que Jesus faz em nossas vidas? Jesus versus 10 leprosos. Lucas 17 mostra a história onde 10 leprosos clamam pela misericórdia de Jesus. Eles pediam: Senhor, tenha misericórdia de nós. Gritavam de longe. E Jesus fez o quê? Esses 10 leprosos. Deu as costas para eles. Falou: se vira aí com a sua lepra, com a sua doença. Foi isso que Jesus fez? Jesus curou os 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Quantos? Apenas um estrangeiro, alguém que nem era do povo de Deus, era escolhido por Deus, voltou, dando glórias a Deus, e diz a palavra de Deus que ele fez o quê? Ele prostrou-se aos pés de Jesus, agradecendo. Leproso dos 10. De 10, apenas voltou a agradecer a Deus. Bem recente, agora eu conversei com um senhor, pai de amigos nossos. A gente estava num momento social com eles. Ele disse o seguinte para mim, fez a seguinte confissão: olha, eu fui neto, eu sou neto e filho de pastor. E eu passei 50 anos da minha vida como espectador. Como um mero frequentador de igreja. Assisti a muitos sermões. E só depois disso vi Deus agir na minha vida, depois de 50 anos, para fazer-me participante da obra dele. E disse ele: eu caí, eu saí da igreja, eu andei por lugares onde havia morte, roubo, drogas, vícios. Eu não entrei no meio disso de vez. Eu não me associei a isso. Mas eu andei por esses lugares. Eu tive muita coisa ruim nesses lugares. A gente chama de agir no mundo, né? Eu fui com o mundo e vi isso. Ele disse. Mas eu sou muito grato a Deus, porque Ele me pôs de pé em volta. Eu voltei à igreja e, pela ação de Deus, eu me tornei participante. E não apenas um espectador, eu estava apenas assistindo. Eu me tornei participante. E eu continuei conversando com ele, né? E ele falou assim: olha, fiquei sabendo agora que você que dá aula para minha netinha de teclado, né? Eu gostaria que você ensinasse o hino 20 meninos, né? Para ela aprender a tocar, que eu tenho um sonho.
E ele começou a falar, começava a escorrer a lágrima nos olhos dele. E dizia: eu tenho um sonho. Qual é o seu sonho? Ele dizia o seguinte: meu sonho, aí ele estava perto dele. E meu sonho é gravar um CDzinho com hinos tradicionais para evangelizar. É um sonho. Eu fiz lá uma lista de 20 músicas, eu vou pegar 12 e vou gravar. Mas ainda é um sonho. E agora eu tenho colocado os meus netinhos nesse sonho. Eu quero que os meus netinhos cantem comigo nesse disco. Não é um negócio para vender, é um negócio apenas para evangelizar. E ele falou assim: eu tenho agora acalentado outro sonho, que a minha netinha toca os hinos comigo. Ela faça parte do piano mesmo. Né? Aí eu falei para ele: olha, esse hino eu já ensinei para ela. Pode pedir para a sua netinha tocar, porque isso daí eu já ensinei. E continua orando a Deus, que se for propósito de Deus, esse CD vai sair. E você vai poder continuar a ser participante da obra de Deus também. Hoje é o tempo oportuno para que você entregue a sua vida a Jesus. Tinha um livro antigo que dizia assim: amanhã pode ser muito tarde. Onde isso te quer? Antigo, tradicional. Mas dizia algo profundo. Hoje é tempo oportuno para você aceitar a Jesus, para você receber a Jesus. Você pode ficar batendo cabeça aí. Pode ficar sofrendo, um lado do outro, sem saber para onde você vai. Mas hoje é um dia em que você pode tomar essa decisão. Hoje você pode dizer: Cristo, seja primeiro na minha